Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal. A IVE é uma startup criada pela Embraer. A IVE deve chegar à bolsa agora em maio, né? E vai chegar valendo muito mais do que a sua criadora, a sua controladora, a Embraer. Já falamos sobre isso aqui. Isso é uma oportunidade para quem está de olho, vamos dizer assim, na Embraer. A IVE, que é a startup de carros voadores da Embraer, está muito próxima de ser listada na Bolsa de Valores de Nova York, em uma operação que vai ser concretizada por meio da fusão com a norte-americana Zanit, uma companhia de propósito específico de aquisição, também conhecida como empresa de cheque em branco, focada no setor de aviação. A reunião virtual dos acionistas da Zanit para aprovar o negócio está marcada para o dia 6 de maio, às 12 horas de Brasília. A IVE deve ter um equity, que é o valor de mercado, de 2,9 bilhões de dólares. Este valor é maior do que o da própria fabricante cinquentenária de aeronaves, que está avaliada em cerca de 2 bilhões de dólares. Então veja que a IVE, a empresa criada pela Embraer, vai valer 2,9 bilhões de dólares versus 2 bilhões de dólares da Embraer. Percebem aí o X da questão, do ponto de vista de agregação de valor para a Embraer? A recomendação dos acionistas da Zenit, né, da Zanit, a norte-americana, é que ela captou cerca de 230 milhões de dólares no fim de 2020 por meio de um IPO, e a recomendação é que os acionistas aprovem a combinação dos negócios. A expectativa é que 3 dias depois da reunião a operação esteja concluída. A Zanit injetará 237 milhões de dólares na IVE. Outros 305 milhões de dólares virão da Embraer e de um grupo que inclui a Azurra Aviation, a BAE Systems, o Bradesco BBI, a Falco Regional Aircraft, a Republic Airways, a Rolls-Royce e a SkyWest. As primeiras entregas dos carros voadores devem ocorrer após a certificação das aeronaves em 2025. A IVE nasceu dentro da Embraer e ganhou asas com o desenvolvimento do veículo elétrico de decolagem e pouso vertical, também chamado de eVTOL. A estimativa de receita da companhia é de 4,5 bilhões de dólares em 2030 e sua carteira de pedidos atual é de 1.785 unidades. Já há 1.785 unidades vendidas, certo? Então é isso, quer dizer, fiquem atentos. Se você for olhar o gráfico da Embraer, o que é que ele nos diz? Nós estivemos no dia 3 de janeiro de 2022 com as ações da Embraer ao preço de R$ 25,24. De lá para cá, ela fez uma forte correção, chegou aos R$ 13,18 no dia 11 de março de 22, depois deu uma recuperada, chegou a 15, depois corrigiu mais um pouco e está agora no território aí dos R$ 14, né? E o que isso nos interessa? Para quem está buscando um ponto de entrada, é nas correções que surgem os pontos de entrada. É isso que você precisa aprender. Essa semana que passou, eu estava conversando exatamente com uma pessoa que faz programa de mentoria comigo e ele gosta do setor, ele tem interesse na Embraer, já teve no passado, já vendeu e estava agora exatamente querendo minha orientação com relação a isso. Então eu estava conversando com ele a respeito disso. Ele disse, olha, a gente está a 14,20, né? Na semana passada estava em 14,20, vindo de um ponto aí de R$ 25 em 3 de janeiro de 22. Então, nós estamos falando aí de quase metade de desvalorização, né, do ativo. Óbvio, juntando
essa correção, que a correção a gente precisa entender como oportunidades. Toda correção, se você está falando de uma empresa que é boa, né, toda correção é uma oportunidade. E aí você considerando que ainda tem por acontecer pela frente essa possibilidade agora do IPO da IVE e que isso se traduz em geração de valor para a própria Embraer, é uma oportunidade para você tomar uma decisão, não é? Então fica aí essa reflexão para quem está estudando a Embraer, buscando oportunidade. Duas coisas importantes. Estude a empresa, veja o seu potencial de crescimento, observe as suas tendências, veja a sua capacidade de inovação, sua liderança e veja se o preço está adequado. São duas coisas que a gente precisa observar. A empresa é boa, ela tem vantagens competitivas, ela é uma empresa com grande potencial? É. Muito bem, e o preço? Está alto ou está baixo? E na hora que você vê uma empresa boa sendo submetida a uma forte correção, essas correções são sempre janelas de oportunidades. Aprenda isso, certo? Porque a grande maioria dos brasileiros, ela tem como compulsão neurótica comprar na alta e vender na baixa. Isso está errado. A gente precisa entender isso. É preciso fazer o oposto. Vender na alta e comprar na baixa, né? Já falei aqui recentemente sobre a questão da Vale, né? Que quando estava a 64, 67 reais, bancos e corretoras estavam mandando vender. E agora, quando estava a 98 reais, bancos e corretoras mandando comprar. Está errado. Isso é o chamado esparro. A 98 era venda, a 64, 67 era compra. O contrário do que os bancos e as corretoras estavam afirmando. É isso que você precisa entender, entendeu? É isso que você precisa compreender, essas nuances, né? Muito bem, o que mais eu gostaria de comentar? Bom, nos Estados Unidos, nós tivemos, na semana que passou também, resultados de algumas empresas do setor de tecnologia. A Amazon viu, no dia que divulgou o seu balanço, no dia 28, suas ações apresentarem uma desvalorização muito forte. A Amazon, ela perdeu 210 bilhões de dólares em valor de mercado. 210 bilhões de dólares em valor de mercado. Foi a desvalorização da Amazon. Foi o pior dia na Bolsa Americana em 16 anos para a Amazon. Foi o pior dia para a Amazon na Bolsa Americana em 16 anos. Na sexta-feira, 29, ela perdeu 210 bilhões de dólares em valor de mercado, após o pior dia da empresa no mercado financeiro desde 2006. A queda foi de 14,05% e ocorreu após uma fraca estimativa de crescimento para o próximo trimestre, o que já havia derrubado em 9% as ações da empresa depois do balanço financeiro no dia 28. Jeff Bezos, fundador da Amazon, viu cerca de 20 bilhões de dólares de sua fortuna encolher, né? Ela encolheu 20 bilhões de dólares, a sua fortuna pessoal. Com isso, a fortuna de Bezos deve chegar a 150 bilhões de dólares no ranking da Bloomberg em 2022. Ele já havia tido uma desvalorização de 23 bilhões de dólares e o motivo para o tombo está exatamente no balanço deste trimestre que foi entregue pela Amazon, que foi divulgado na quinta-feira passada, dia 28. Enquanto os números de assinaturas e receita de serviço de nuvem cresceram em níveis satisfatórios, a receita total da empresa ficou pouco acima da média esperada pelos investidores. Foram 113,4 bilhões de dólares, antes 116,3 bilhões aguardados pelo mercado. Para o próximo período, porém, o desânimo é ainda maior. A Amazon espera que no melhor dos cenários, a alta na receita chegue a no máximo 7%. O que pode ficar em torno de 116 bilhões de dólares e 121 bilhões de dólares.
Entre os investidores, o valor esperado antes do primeiro relatório financeiro era de 125,5 bilhões de dólares. A expectativa para a divisão de varejo da Amazon é negativa por várias razões. Uma delas é a reabertura de lojas físicas, o que devolveu a gigante concorrentes que estavam antes adormecidos pela pandemia. A companhia também enfrenta alta nos custos, um desses elementos é a inflação no preço dos combustíveis, o que influenciou em toda a cadeia de entregas e serviços, resultando em prejuízo de 3,8 bilhões de dólares para a empresa. No mesmo período do ano passado, o lucro foi de 8 bilhões de dólares. As pressões inflacionárias também devem reduzir o consumo em diferentes países, o que também desanimou os investidores. Hoje, como não estamos mais buscando capacidade física ou de pessoal, nossas equipes estão totalmente focadas em melhorar a produtividade e eficiência de custos em toda a nossa rede de atendimento. Isso pode levar algum tempo, principalmente porque trabalhamos com pressões inflacionárias e de cadeia de suprimentos em andamento. Mas vemos um progresso encorajador em várias dimensões da experiência do cliente, explicou Andy Jassy, presidente da Amazon, no relatório que foi enviado aos investidores. Né? Então temos aí pressões inflacionárias no mundo e essa alta do combustível gera aí aumento, né, de toda essa parte de frete. A inflação acaba afetando também os consumidores de alguma maneira. Há problemas agora em Xangai com os lockdowns. Isso, quando a gente olha para Xangai, os lockdowns lá por conta da Covid, a gente vê Xangai como um porto que é estratégico para escoamento da produção na Ásia, e isso pode comprometer cadeias produtivas, né, em todo o mundo e gerar aí atraso na produção de diversas empresas. Tudo isso gera uma instabilidade nesse primeiro semestre e isso está pesando um pouco nas análises e nos resultados já de algumas empresas. Né? Vamos ficar atentos e acompanhando o que vai acontecer nos próximos meses. Né? Vamos ficar acompanhando. Falando do mês de abril, que já se fechou, né? Nós tivemos uma queda na Bolsa de 10%. 10% foi a queda da Bolsa no mês de abril. Foi o pior mês desde março de 2020. Né? Foi o pior mês desde março de 2020. Nós vínhamos com uma entrada de estrangeiros, que fez a Bolsa subir janeiro, fevereiro e março. Quando chegou em abril, o que aconteceu? Eu estou ainda consolidando as informações, mas o que a gente pode já antecipar é que em abril o estrangeiro deixou de colocar dinheiro. Então a gente vinha com 20 bilhões, 21 bilhões praticamente todo mês, janeiro, fevereiro e março, tinha um saldo de 65 bi positivo no final de março. Só que aí chegou em abril, eles não colocaram dinheiro novo, não teve saldo positivo na conta estrangeiro. E isso foi uma pisada de freio, é isso que a gente entende. O estrangeiro pisou no freio e está olhando a Bolsa e vendo o que é que ele vai fazer. É possível que já esteja iniciando um refluxo, ou seja, uma saída da Bolsa brasileira? Essa é uma possibilidade. Essa é uma possibilidade. Temos que estar observando esse comportamento dos estrangeiros e começando a olhar o novo cenário. Né? A Bolsa corrigiu de 121 para 108 mil pontos, 107 mil pontos, exatamente em função disso, dessa parada brusca do estrangeiro, que chegou em abril e disseram, não, nós não vamos colocar mais dinheiro no Brasil, aumentando a nossa posição aqui. Vamos dar uma parada e vamos dar uma olhada na situação. Houve uma saída, até o dia 27, houve uma saída de 5 bilhões de reais. E aí aquela conta que estava positiva de 65 bi no final de março foi corrigida para 60 bi. Então veja a força do estrangeiro, né? Então o estrangeiro está entrando bolsa para cima. O estrangeiro vai começar a sair ou vai deixar de botar dinheiro, a bolsa corrige. O estrangeiro mexe com 55% ou 56% do fluxo de capital da bolsa. Entenda isso e procure sempre buscar informações sobre o que eles estão fazendo, porque eles vão impactar nas suas estratégias. Então esteja atento a isso, aprenda isso, viu? Isso é muito importante de aprender. A gente precisa ter espírito de abertura para aprender coisas novas. Então a gente viu aí
a Bolsa corrigir, né, de 121.570 pontos para 107.876 na sexta-feira, 29 de abril, né, que foi o último pregão do mês. E que pese de que isso seja o lado vazio do copo, ou seja, foi uma queda grande de 10% no índice da Bolsa, por outro lado, nós tivemos ações que subiram e performaram bem, né? Vamos olhar o outro lado da moeda, que a moeda tem duas faces, né? Tem cara e tem coroa. O copo, quando a gente olha e vê ele meio cheio ou meio vazio, vai depender da sua perspectiva. Então, tentando ser otimista, como eu gosto de ser, olhando o lado cheio do copo, o que é que eu vejo? Eu vejo que, embora tenha tido essa correção na Bolsa, nós tivemos notícias positivas do ponto de vista de algumas empresas, né? Tivemos notícias positivas do ponto de vista de algumas empresas e tivemos boas altas. E aí eu poderia aqui enumerar entre as maiores altas do índice, a PetroRio, com uma alta de 12,14%, a CPFL com 12,02%, a Eletrobras com 11,28%, a 3R Petróleo com 10,47%, foram as 4 empresas com maior ganho dentro do índice da Bolsa de Valores, do Ibovespa, né? Então, a Bolsa caiu 10%, mas tivemos aí 4 empresas que cresceram acima de 10%, né? 3R Petróleo, Eletrobras acima de 11% e CPFL e PetroRio acima de 12%. Isso é importante também você trabalhar o seu cérebro, perceber que a moeda tem dois lados, cara e coroa. O mercado de ações também tem essas duas nuances. Há sempre a possibilidade de olhar a vida sob prismas diferentes. Você pode ser pessimista e olhar o lado vazio do copo, você pode ser otimista e olhar o lado cheio. Eu acho que o mundo pertence aos otimistas. Eu nunca conheci ninguém de sucesso que fosse pessimista. Então eu escolhi para mim o otimismo e procuro sempre fazer essa leitura, entendendo as possibilidades positivas que estão diante da minha visão, para eu perceber elas, entendeu? Bom, se você gostou deste vídeo, por favor, deixe o seu like, compartilhe com os amigos e até a próxima.